E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Duda, a gente tava com a Ana Cortes e o Gustavo Queiroz e eles deram as dicas pra galera que quer profissionalizar o Instagram. Então, o Gustavo falou assim, no meu Instagram eu tenho a ideia de que quando a pessoa entra, ela já tem que saber o que eu faço. Então eu tento botar um feed desse jeito, nos destaques eu já começo com comece aqui, pra pessoa saber, ter um caminho. Se você tivesse de dizer em poucos passos, como uma pessoa que tá começando agora, como é que ela poderia profissionalizar o Instagram dela? Que dica você daria? Tá, legal. Eu vou falar o óbvio, assim, algumas coisinhas e depois eu dou algumas dicas mais pontuais. Top. Bom, primeira coisa, realmente a pessoa tem que entrar no seu Instagram e rapidamente ela tem que entender que é algo profissional. Então, quando a pessoa entra dentro do meu Instagram, ela precisa rapidamente entender o que eu faço e como eu posso ajudar ela. Essas são as duas coisas que a pessoa precisa bater o olho e entender ali dentro do meu Instagram. Como que ela vai entender isso? Através de vários elementos visuais que ela bate ali num primeiro momento. Então, existem estudos que falam que as pessoas demoram cerca de 7 segundos para definirem se elas querem ou não seguir alguém. É muito rápido. Então, é uma coisa quase que automática ali. Ela vai bater o olho, vai entender se foi com a sua cara ou não, se aquilo ali faz sentido pra ela ou não, e vai te seguir ou não vai seguir, né? Então, a sua casa, ela tem que estar arrumada, né? Você tem que estar com uma estrutura pronta pra receber as pessoas ali. Até porque, olha só, tem muita gente que pensa em viralizar. Quero muito viralizar. Aí você viraliza, faz um Reels lá, por exemplo, que tem, sei lá, 1 milhão de visualizações, mas a pessoa entra dentro do seu Instagram e não tem nada. Ela entra no seu perfil, ela não sabe o que você faz, ela não sabe o que ela pode comprar de você, ela não sabe quem você é. Então, beleza, viralizou, mas o que isso vai converter pra você no final das contas? Nada. Então, a sua casa, ela tem que estar bem organizada ali. Quando alguém entra no meu Instagram, ela olha pra minha bio, por exemplo, ela tem que entender qual é a minha profissão, o que eu faço, o que eu posso oferecer pra ela. E é muito legal também, se você já tiver isso, ter um marco de autoridade ali. Por exemplo, no meu Instagram tá escrito lá assim na bio, mais de 8.000 alunas transformadas no digital. Quando alguém entra no meu Instagram, ela não me conhece. Então, ela não tem confiança em mim nenhuma ainda. Ela não, né? Então, ela entra no meu Instagram e fala assim, nossa, 8.000 alunas, pô, peraí, essa menina aqui, então ela entende um pouco do que ela tá falando, né? Se tantas pessoas confiaram nela, talvez eu possa confiar nela também. Então é legal você ter esse marco de autoridade. Pode ser número de alunos, para algumas pessoas funciona número de faturamento, para outras pessoas ou profissões, tempo de mercado, por exemplo, né? Há 10 anos fazendo tal coisa. Tem algumas pessoas que funciona muito também você colocar, por exemplo, head de conteúdo da QIFI. O fato dela ser head de conteúdo da QIFI também é um marco de autoridade. Então, são vários elementos que você pode colocar ali. Colocar um direcionamento CTA pro link da bio, colocar um link importante ali. Não tem site ainda, coloca pelo menos um direcionamento pro seu WhatsApp, pra pessoa poder conversar com você, tirar alguma dúvida. Nos destaques, é muito importante você ter um destaque se apresentando, falando mais sobre o seu trabalho de forma... se apresentando de forma profissional mesmo, né? Falando sobre o seu trabalho, isso é muito relevante. Gosto muito também de colocar um destaque com perguntas frequentes, como se fosse um FAQ respondendo ali essas perguntas. Gosto de salvar no destaque também conteúdos relevantes que eu produzi nos stories, mas que eles perecem, né? Em 24 horas. Mas se eu salvo nos destaques, aquilo ali fica para as pessoas verem depois. Falando de feed, na minha metodologia assim, de conteúdo, eu divido o conteúdo em quatro tipos de conteúdo. Então, eu falo de conteúdo de educação, conteúdo de inspiração, conteúdo de entretenimento e conteúdo de convencimento. Esses são os 4 pilares de conteúdo que eu uso na minha metodologia. Quando eu olho para o feed de alguém, primeira coisa, é muito legal que nos últimos 6 posts, pelo menos um tenha o seu rosto, tem uma foto sua. Porque a pessoa entra no seu perfil e ela não te encontra, ela não sabe de quem é aquilo ali, isso não gera familiarização pra ela não entende se aquele conteúdo realmente é seu. Ela fica, isso aqui pode ser, né, qualquer pessoa que tá produzindo. Realmente. Então é legal você ter uma foto, né, ali dentro dos últimos 6 conteúdos. E uma sacada importante, legal também. Se o seu conteúdo, se a sua intenção com algum conteúdo é que ele seja compartilhado, que as pessoas compartilhem, não coloca foto sua. Porque é estranho, né? Tipo, vou compartilhar a foto de fulano no meu perfil, não faz sentido nenhum. Então, se a intenção é compartilhar,
não põe foto. Mas se a intenção é educar, coloca foto, porque a pessoa vai relacionar aquele conteúdo ao seu rosto, a você. Então foi a Duda que me ensinou, ela lembra disso, de alguma forma, fica no subconsciente. Então você colocar fotos e você fazer bem uma distribuição dos conteúdos dentro desses 4 tipos aqui. Eu costumo dizer... na minha metodologia, eu gosto de que pelo menos 50% do conteúdo seja de educação e os outros 50% você divide entre os outros 3 tipos: inspiração, entretenimento, convencimento. Convencimento é venda, né? É venda real, quebra de objeção, pitch de vendas, enfim, falando sobre o produto. Os outros 2 tipos são inspiração, que são textos que eu gosto muito desse tipo de conteúdo, que são textos falando sobre mim, é onde eu trago a minha vida, mais pessoalidade, relacionando as dores do público. Isso gera muita conexão. E entretenimento, que daí são os reels, ou são conteúdos mais engraçados, assim, memes relacionados à profissão, ao nicho, enfim. Então é dessa forma que eu gosto de distribuir o meu conteúdo ali dentro do Instagram. Legal. Tipo, você falou aí da distribuição. Você acha que pro posicionamento que você tá tendo, ou que uma pessoa quer ter, dependendo da imagem que ela quer passar, existe uma porcentagem, sei lá, de tantos conteúdos de entretenimento, X conteúdo de educacional, se eu quiser passar uma imagem de uma pessoa, de um mentor, por exemplo. Você acha que essa quantidade, essa distribuição tem relevância? Eu com certeza tem relevância. É claro que isso vai depender muito. Quando a gente fala de linha editorial, por exemplo, a gente está falando de produção de conteúdo, em alguns momentos a gente vai moldar aquilo de acordo com o nosso objetivo. Então, por exemplo, geralmente a minha taxa de conteúdo de convencimento é praticamente 0. Eu não fico fazendo conteúdo de venda direta. A não ser quando eu tô em fase de lançamento. Quando eu tô com o carrinho aberto, daí vai 80% de conteúdo de convencimento, porque aquele momento eu tô vendendo. Então, eu vou adaptando de acordo com o meu objetivo naquele momento específico. Mas, num geral, falando, eu acho legal pelo menos 50% de conteúdo de educação, justamente para não quebrar essa percepção de professor, de mentor, de autoridade, sabe? E que você tá agregando valor também ali, né? O seu perfil acaba sendo um perfil... como referência para educativo. Isso é muito interessante. Olha o tanto que o Instagram consegue criar um senso de comunidade, educar e ainda te posicionar como autoridade, né? Tipo, é fantástico isso. Verdade.